Olá a todos, aqui é o professor Roger Chardong de volta a mais uma aula sobre Laboratório 1 ou Java Básico. Hoje a gente vai tratar o comando switch da linguagem Java, que é composto de casos, onde caso o valor de uma variável que está sendo tratada no switch seja verdadeiro, ele executa uma sequência de comandos. Aqui apresenta o problema que a gente vai resolver, que é desenvolver uma classe que tem um método que receba um número inteiro e retorne o mês correspondente desse número, a string do mês correspondente. Depois a gente vai fazer uma classe testa-mês que peça para o usuário digitar um número e exibir na tela o mês correspondente. Vamos lá então, vamos criar nossa classe meses, public class meses. Essa classe vai ter um método que recebe um número e retorna a string do mês correspondente. Tá? Então, primeiras perguntas: existe alguma variável nesta classe? Pelo problema não identificamos nenhuma. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com um parâmetro recebido e vamos retornar uma string. Então, a princípio, essa classe não tem nenhuma variável de classe. Então, agora a gente vai para os métodos. Public ou seja, o método público visível fora desta classe. Esse método retorna alguma coisa? Se ele não retorna, a gente usa a palavrinha reservada void. Se ele retorna, a gente vai colocar o tipo do retorno que ele retorna. Vamos ver o nosso problema. Então, está bem claro que no problema que ele retorna a string do mês correspondente. Então, aqui a gente deve colocar string, que é o tipo de retorno. Se não retornasse nada, a gente colocaria void. O nome desse método vai ser get nome mês. Recebe algum parâmetro esse método? Vamos ver o nosso problema. Sim, ele recebe o número inteiro do mês como parâmetro, como está no nosso problema ali. Então, int mês, abre chaves do método, fecha chaves do método, e agora a gente começa com o nosso switch. Aqui então a gente vai tratar os casos de valores de mês. Então, switch mês, abre chaves, fecha chaves do switch. Então, aqui a gente está trabalhando com a variável mês. Caso a variável mês tenha o valor 1, o que a gente vai fazer? Vai retornar return janeiro, fecha parênteses, ponto e vírgula. Se não, caso a variável mês tem o valor 2, a gente vai retornar return fevereiro. Caso a variável mês tenha o valor 3, a gente vai retornar return março. E assim por diante, até 12. Eu já fiz isso em um outro TXT aqui. Vou copiar. Copia e cola aqui. Então, caso o valor seja 4, retorna abril. Caso o valor seja 5, retorna maio. Caso 6, retorna junho. Caso a variável mês tenha valor 7, retorna julho. Caso a variável mês tenha valor 8, retorna agosto. Caso ela tenha valor 9, setembro. Caso ela tenha valor 10, outubro. Caso ela tenha valor 11, novembro. E caso ela tenha valor 12, dezembro. Se nenhuma dessas condições acima forem atendidas, ou seja, se o número digitado pelo usuário não for nenhum do valor de 1 a 12, a gente pode usar a cláusula default, que ela é executada se nenhum dos cases acima tenha sido verdadeiro, ou seja, se a variável mês não tenha nenhum valor de 1
a 12, tá? Se ela tiver algum desses valores, ela vai cair dentro dos cases. Então, se a variável mês não teve nenhum valor de 1 a 12, a gente pode retornar aqui uma string indicando mês inválido, certo? Então a gente compila, nenhum erro de sintaxe, a gente pode testar esse método aqui. Vamos no BlueJ, criamos um objeto da variável da classe meses e a gente executa o método que a gente fez, get nome do mês. Reparem que ele solicita um parâmetro, então a gente vai passar o valor 6 e aí ele vai retornar um retorno de uma string retornada contendo junho. Parece estar certo. Vamos executar de novo, a gente já tem o objeto aqui. Vamos passar o valor 13. Ele deve retornar mês inválido. Então, a princípio está certo. Agora a gente vai fazer a classe testa meses para ver se realmente está legal. Agora a gente vai pedir para o usuário digitar um número e imprimir na tela esse número. Então a gente cria uma classe nova chamada testa meses. Abre ela aqui. Vou apagar esse conteúdo todo. Então essa classe vai ter uma variável privada. Na verdade não precisa variável nenhuma, então vamos direto para o método. Vamos usar o método main public void public static void main recebe string de args de argumentos como parâmetro, abre chaves do método, fecha chaves do método. Então aqui a gente vai criar uma variável da classe meses, então meses m, vou chamar de m essa variável, é igual a new meses. O que a gente fez aqui? Criou um objeto da classe meses que a gente criou lá, que a gente tem ela. Compila. Então, reparem que agora o BlueJ fez a ligação entre as duas classes. Agora, dentro de testa meses, a gente tem um objeto do tipo meses da nossa classe. Tá? Agora, a gente vai executar o método getMês com o valor que o usuário digitou. Vamos criar uma variávelzinha aqui, int mês, e aí a gente pede para o usuário digitar mês é igual a teclado.leInt. Só que para usar isso aqui a gente tem que criar a variável teclado também, que é do tipo teclado. Teclado é igual a new teclado, ponto e vírgula. Aqui também a gente criou, vou comentar isso aqui por enquanto, criamos a variável teclado é igual a new teclado. Então a gente criou a variável teclado do tipo teclado. Aqui a gente pode chamar de qualquer outra coisa, pode ser tecla também, para não confundir com os nomes, tá? Pode ser assim, teclado tecla, tecla é variável do tipo teclado, tá? É igual a new teclado. Reparem que o BlueJ também coloca aqui a ligação com a classe teclado. Agora sim, mês vai receber tecla.leInt. LeInt é o nosso método, aquele que a gente usa já para ler dados do teclado. Então, digite o número do mês. Vou colocar um espaço, 2 pontos aqui, e aí, ponto e vírgula. Agora sim, agora a gente já tem o mês que a gente pediu para o usuário digitar. Tendo esse mês, a gente vai passar esse mês para a variável meses, meme, que é a nossa classe meses, e aí a gente vai pegar o retorno dela e imprimir na tela, certo? Então, para ficar um pouquinho mais didático, vamos criar aqui uma variável string retorno, ponto e vírgula,
E aí retorno é igual a m, que é a nossa variável do tipo meses, ponto get. Se eu apertar Ctrl espaço, ele deve listar lá o método da nossa classe meses, get nome mês. E aí a gente tem que passar um inteiro como parâmetro, que é o mês que a gente leu do usuário. Então a gente passou mês para get nome meses lá da classe meses, lá de m, tá? Ficar um pouquinho melhor, vamos trocar esse nome aqui para meses, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então meses, compila de novo, e aí a gente tem o retorno do get nome mês dentro dessa string retorno. Agora é só imprimir na tela o retorno, system.out.print ln retorno. Ponto e vírgula. A gente poderia, não precisaria usar essa variável retorno, poderia imprimir aqui dentro, no lugar dessa palavrinha, a gente colocar essa expressão aqui. Mas eu preferia assim para ficar mais didático. Vamos testar agora. Então, executamos o testa meses. Digite o nome do mês, 2. Fevereiro. Vamos executar de novo. 5. Maio. Executamos de novo. 45. Mês inválido. Então, revisando o código, esse foi o nosso estudo sobre switch case. A gente tem então aqui um método chamado getNomeMeses, e aí esse método ele recebe uma variável inteira chamada mês e trata essa variável aqui dentro do switch case. Então, tratando mês, caso esse mês tenha o valor 1, retorna janeiro. Caso o mês tenha o valor 2, retorna fevereiro e assim por diante. Caso o mês não tenha nenhum valor de 1 a 12, retorna mês inválido. Aqui a nossa classe testa meses, ela tem um método main. Então a gente tem uma variável meses do tipo mês, que é um objeto, armazena um objeto de meses. A gente tem a variável tecla do tipo teclado, que armazena um objeto de teclado para poder obter dados do usuário. A variável int mês, mês do tipo inteiro, para armazenar o mês que o usuário digitou. E aí a variável retorno do tipo string para armazenar o retorno do nosso método getMeses da classe meses. Então a gente pede mês é igual a length do teclado, então pede para o usuário digitar um inteiro. Retorno é igual a meses da nossa classe, meses é a nossa variável do tipo meses, da nossa classe meses. Executa o método getNomeMês, passando o mês que o usuário informou, digitou, que a gente leu do teclado, e aí imprime na tela a string retorno. Então, essa foi a primeira aula de switch. Em breve disponibilizarei outro material de switch, agora usando a palavrinha reservada break dentro das estruturas do case. Então essa foi a primeira parte do switch, agradeço a atenção de todos, um forte abraço, aqui é o professor Roger Chardon se despedindo. Bom, uma outra forma de usar o comando switch case seria se nesse método que nós temos chamado getNomeMês, ao invés de retornar um nome, a gente poderia ter um outro método public que não retornaria valor algum e sim imprimiria o mês na tela. Então, como ele não retornaria, ele seria um método void chamado exibe mês. Este método também receberia um inteiro como parâmetro, sendo o mês, e diferente do getNomeMês, ao invés dele imprimir na tela, ao invés dele retornar um mês, ele imprimiria na tela o mês. Então, a gente copia o mesmo código que tem aqui, todo esse switch, e agora ao invés de dar um return, nós
mandamos imprimir na tela system.out.println. Eu vou copiar esse comando aqui para substituir os returns. Junho, julho, então, aqui a gente tem um método que recebe um número de mês e imprime na tela o mês correspondente, tá? Então ele é um método void, porque ele não retorna nada, diferente deste get nome mês, que ele é um método que retorna uma string. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Quero que a gente tente identificar uma diferença que vai ter entre o método getNomeMês e esse exibMeses. Quando nós usarmos a classe testa_mês e, por exemplo, o usuário digitar o número 3, esse método vai imprimir março, mas também vai imprimir abril, maio, junho, julho e agosto e assim por diante. Por que isso? Porque o switch case tem uma particularidade: quando um caso for verdadeiro, ele executa todos os casos após este, enquanto não encontra a palavra break. Então vamos fazer esse teste. Vamos vir aqui na classe testa_mês e aí a gente comenta esta linha aqui e esta linha aqui e a gente chama aquele método que a gente criou agora. Então meses.exib, não encontrou espaço, ele traz a lista dos métodos mês, passando que o mês digitado. Reparem que agora, quando a gente rodar essa classe testa_mês, rodamos o método main, o que vai acontecer? Pede para digitar um mês. Vamos usar o 3 que a gente falou lá. Reparem que ele vai exibir todos os meses de março até mês inválido. Ou seja, ele entra em todos os cases após o case verdadeiro. Se a gente testar de novo, reparem que se a gente coloca o mês 7, vai exibir julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e mês inválido. Então, como se resolve esse problema, visto que não era esse o comportamento desejado? O comportamento desejado é que se digite o número 7, exiba na tela somente julho. Então a gente vem aqui no nosso método exibMês na classe meses, e em cada um dos cases, depois que executar todo o comando que a gente espera dentro do case, todos os comandos que nós esperamos lá, tudo que ele faz, depois que executar o que a gente espera que ele faça, a gente tem que colocar uma palavrinha chamada break. O que o break faz? Ele interrompe a execução neste ponto. Então, se caso o mês valer 1, ele vai imprimir na tela e break. Daqui ele vai pular para a chave para executar o que tem depois da chave do switch. E assim por diante. Para o 2 a gente coloca um break, para o 3 a gente coloca um break, para o 4 a gente coloca um break, para o 5 a gente coloca um break, para o 6, para o 7, para o 8, para o 9, para o 10, para o 11, para o 12, ops, 2 vezes no 11, não, para o 12, e no default não precisa, porque depois dele já vem a chave que fecha o switch, ok? Então, reparem a execução agora como fica. A gente compila aqui, executa o método main. Primeira vez que nós testamos antes era com 3, né? Então ele estava exibindo de março em diante. Reparem que agora vai exibir somente março. Por quê? Porque ele executou o case 3, system.out.println março e o break. O break encerrou a execução do case. Se a gente testar de novo,
7. Então, entrou no case 7, imprimiu o Júlio, o break, finalizou a execução do switch case. Pergunta: por que no método getMeses que fizemos anteriormente a gente não precisou usar o break? Porque o return sempre tem que ser o último comando de um mês que não é, de um método que não é void, porque ele finaliza a execução do método, ele retorna e não pode ter nenhum comando após o return, porque aqui finaliza, que é o último passo do método, tem que ser o retorno, a execução do seu retorno. Então por isso que aqui a gente não precisa do break. Com o método exibMeses, ele é um método void, ou seja, não tem necessidade de um retorno, a gente precisa do break porque o switch case tem essa particularidade: toda vez que um caso é verdadeiro, por exemplo, se o mês vale 3, ele vai executar o que está dentro desse case, e se não tiver o break, ele vai executar o caso 4, 5 e assim por diante. Então, para finalizar, na nossa classe TestaMeses, a gente tem então as duas formas. Aqui a gente usa o método get nome meses, e aqui a gente usa o método exibMeses. Então esta é a classe TestaMeses, onde tem os dois testes aqui. Então finalizamos o conteúdo do switch case, espero que tenha ajudado, espero que tenha contribuído nos estudos de todos. Aqui professor Roger Chardong, encerrando mais um auxílio de programação básica em Java para os meus alunos. Abraço a todos, bons estudos.